Olá pessoal, tudo bem? Mahatashi Tata aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está chegando pela primeira vez, deixa de se inscrever no canal, compartilha, curte, deixa seu like para quem já está aqui toda semana, porque isso ajuda bastante, fortalece. E vamos lá, última semana de agosto, semana de lua minguante em Gêmeos, e estamos nos preparando para a lua nova em Virgem. É já uma semana onde a gente tem o Sol virginiano reinando no céu. Então a gente saiu de um reinado leonino, mas Mercúrio ainda está retrógrado em Leão, né? Dia 28, ou seja, no meio dessa semana, ele sai da retrogradação, então podemos comemorar pelo menos isso, pelo menos para quem está muito... Porque realmente essa semana ela traz uma libertação dos excessos, né? Da mente, onde tá... É muito importante a gente concentrar a energia. E mente é tudo, tudo é mente, a gente sabe, só que não é a mente do umbigo, a mente, a segunda mente, né? Que é onde a gente está nessa segunda mente. É interessante a gente perceber que o Sol em Virgem dá a perspectiva desse Sol no umbigo, dessa mente umbigal, assim, de fazer, a fazeção, onde você mete o seu umbigo é onde você vai se meter, certo? E aí tem aquela frase maravilhosa das vovós ou das mamães, não meta seu umbigo onde você não é chamado. Então essa semana é muito para isso, numa lua minguante não enfie seu umbiguinho onde você não foi chamado, porque você vai se arrepender depois, né? Da gente querer às vezes se meter em tudo, saber tudo, o que está acontecendo, para uma batida para o carro, não sei o que, não, sabe aquela coisa dessa mente umbigal, que é fazer, a fazeção ou o cabeção que não para de pensar. Então essa semana da lua minguante em Gêmeos concentra, silencia, acalma a mente, vai meditar, vai fazer um yoga, vai fazer, né? Sai da mente. O Sol em Virgem é um pouco esse lugar, sai da mente, porque o Sol é uma energia maior nesse lugar. Tem o ego, tem o Sol egóico do nosso ego, que ele concentra o ego ali, mas dar a iluminação ao ego de que a gente precisa ir além. Então, dentro do arquétipo de Virgem é a mente umbigal, ao mesmo tempo que traz esse lugar de fazer. Então, é a concentração da mente, né, assertiva, inteligente, que faz cirurgicamente o que precisa ser feito, aliada à criatividade solar. Porque o Sol é super criativo, então para que eu vou fazer algo que eu não tenho nada a ver comigo, que não vai me trazer nenhum benefício, nenhum crescimento, nenhum reconhecimento, mérito, alegria, felicidade, sol, vitalidade, se eu não tenho nada a ver com aquilo. E a gente está o tempo todo às vezes fazendo... Quem nunca se parou numa situação e disse, por que eu estou fazendo isso? Por que, universo, estou fazendo isso, sendo que eu tinha que estar fazendo aquilo, ou que eu tinha que fazendo outra coisa, certo? O tempo todo a gente está perdendo tempo na fazeção umbigal. A gente está se enfiando em coisa que não tem nada a ver com a gente. Então, essa semana, uma semana, eu não... Então, voltando aqui, né? Perdi um pouco, porque teve uma coisa aqui, mas já estamos novamente. Não tem... A gente precisa, essa semana, trazer justamente essa mente para solucionar os problemas. Como a gente está nos últimos movimentos aí de Mercúrio em retrogradação, para a gente realmente colocar energia naquilo que precisa ser resolvido. Às vezes naquilo que a gente está procrastinando e que a gente precisa, enfim, resolver, tá? Tem um lado essa semana também que pode trazer... lembrando que essa lua minguante vai passar por Júpiter e Marte, que estão em Gêmeos, né, ao longo dessa semana, inclusive bem no ápice, aí no finzinho desse Mercúrio retrógrado, a gente fica meio obsessivo com alguma coisa, ou meio... É importante cuidar da saúde nesse movimento, nessa semana, sem dúvida, principalmente a saúde mental. Então, para a gente não se deixar levar pelas ansiedades, ou para a gente justamente não ter o ímpeto do condicionamento de fazer coisas que a gente não precisa fazer, a gente precisa respirar, concentrar, né? Sair, encontrar essa sabedoria, essa luz, esse sol em Virgem, assim,
né? Será que eu preciso? E ao mesmo tempo também não ir para um lugar de muita autoridade, controle, porque se a gente quiser controlar tudo, não vamos dar conta, ainda mais numa lua minguante, que é uma lua bem espiritual, de desapegar, né? De relaxamento, de descanso. E aí vocês vão falar, mas como que eu vou descansar com esse Mercúrio retrógrado mandando um monte de problema para resolver? Mas aí cada um é momento de dizer, ó. E a fé também, e aquele momento de pedir ajuda, de sair do orgulho, de pedir ajuda pro coleguinha, né, pro amiguinho, né, ou ao mesmo tempo de realmente entender que a gente está tentando dar conta de tudo sozinho. E não é bem por aí. A gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Então, talvez exista uma contribuição bem bacana aí de pessoas, né? Se você se abrir um pouco, sair desse lugar onde você se enfiou, você pode perceber que você não está tão sozinho quanto você imagina, né? E que você também não é o super-herói e nem a super-heroína, nem para fazer pelos outros, mas ao mesmo tempo também até quando você está sobrecarregada num âmbito familiar mesmo, né? Às vezes de fazer tudo para a família, para os filhos, enfim. A gente também às vezes tem que entender esse lugar de como é que eu posso sair desse isolamento que eu me enfiei, nesse lugar onde tenho que fazer tudo. Então pode ser uma semana super interessante para a gente reavaliar a vida como um todo, se a gente tiver esse lugar, esse tempo e espaço interno para refletir, para meditar, né? Isso é um privilégio. A gente sabe que hoje no mundo, principalmente no Brasil, onde as pessoas têm que acordar às 4 da manhã e trabalhar e volta de noite e não consegue refletir nada, é muito difícil. Por isso que a gente tem que entender a questão de... eu era assim, tá? Eu não conseguia refletir em nada. Eu tinha que acordar às 4 da manhã, eu trabalhava, eu ainda fazia faculdade de noite, voltava para casa meia-noite e meia, dormia, acordava às 4 da manhã, pegava trem, metrô, ônibus, 3 horas de trem, metrô e ônibus para chegar num emprego que eu ganhava menos que um salário mínimo, voltar para casa, enfim. Então, como você conseguiu sair disso? Com muita resiliência, com muita busca, com muito trabalho, né? Minha vida sempre foi saturnina. Então, as pessoas têm que, às vezes, mas não é me comparando e nem nada, é justamente esse acolhimento também, de perceber que às vezes o outro tá nesse lugar. Eu fiquei nesse lugar, acho que, sei lá, uns 30 anos, né? Uma máquina de lavar que fica ali e você tá sendo centrifugado pela vida, até a hora que você tem que falar, não, eu vou abrir mão dessa loucura aqui e eu vou comer um pão duro até eu conseguir ver o que tá rolando. Foi assim. Vou ficar no pão e na água até eu conseguir entender o que tá rolando, porque essa vida não tá legal. Às vezes a gente tem que abdicar também de um lugar onde a gente, nessa fazeção, que eu não tinha que estar fazendo nada daquilo. Não era aquilo que ia me dar o meu sol para mim, certo? Então, cada um que possa refletir, ainda que pouquinho, dentro da sua rotina virginiana, do umbigo, né? Que a gente precisa estar nesse lugar do ego, nessa vida, a gente precisa estar nessa mente, mas a gente precisa transcender essa mente, entender que essa mente é um processo, é uma escada e não é o fim, né? Que às vezes a gente entra nesse lugar, a vida é assim, não tem nada o que fazer, essa é a minha sina, então tá. Então, espero que vocês não fiquem nesse lugar, né? Vamos ver um tarô aí, para dar uma luz para os signos para essa semana. Lembrando que domingo sai o vídeo de setembro, se Deus quiser, vai dar certo, para a gente ver as energias de setembro e sair, fechar o ciclo de agosto, né? Que eu acredito que foi super intenso para todo mundo, mas eu acredito que pelo menos esse Mercúrio retrógrado foi bem positivo, ao meu ver, de muitas coisas, para que a gente possa colocar a vida numa outra ordem, né? Ele começou retrogradando em Virgem, justamente fazer a gente perceber esse lugar que eu tô falando aqui. Então ele termina nessa retrogradação em Leão com o Sol em Virgem, ó, faz uma movimentação inversa, porque ele estava retrogradando em Virgem e o Sol estava em Leão. E agora inverteu. Olha que interessante. Agora ele está em Leão, o Sol está em Virgem. Entender onde que eu coloco a minha criatividade numa vida onde essa criatividade reorganize a minha rotina, possa me trazer saúde, possa me trazer
uma certa naturalidade, onde a minha energia não fica exaurida num lugar onde eu preciso fazer um monte de coisa para ter um reconhecimento que não me interessa nem um pouco, né? Nesse lugar também desse orgulho, que ele foi indo para esse lugar, ele foi moendo a gente, né? Igual moedor de cana, ele foi moendo, tirando agora pra gente perceber assim, ó, todos esses dons e talentos que você tem, o que você vai fazer com isso agora? O Sol tá em Virgem, o que você vai fazer com isso? Né? Interessante essa perspectiva, né? Vamos... Arianos, As de Copas, ó, muita positividade aqui essa semana. Nesse lugar de doação, de transbordo, que esse cálice do grande As de Copas, ou seja, o grande coração em movimento, onde você consegue ter abundância, um monte de coisas que você pode receber, mas ao mesmo tempo doação, né? É uma semana de muita doação para os arianos de Sol e Ascendente. Taurinos. É assim. Essa carta 3 de espadas, ela fala muito de um lugar de aceitação, tá? É uma carta dura, do lugar de você aceitar o que é e a partir desse lugar do que é, então começar a movimentação para o novo. Pode ter angústia, pode ter uma certa dor, uma certa frustração, alguma situação que vem à tona para te trazer para a realidade e você sair de um lugar que não era bem o lugar que você queria estar. Então, só que tem tudo a ver com a aceitação, tá? Geminianos, Sol e Ascendente. O Cavaleiro de Fogo, né? O Cavaleiro de Paus. É um lugar muito de fé, é um lugar de se movimentar a partir da fé, daquilo que você acredita, da sua coragem. Então, uma semana intensa, mas bem transformadora, porque o Cavaleiro de Fogo, ele transforma, ele faz aquilo que... Ele busca a luz, né? Ele tem essa coisa de buscar a luz, mas essa luz, ela é dentro, ela não é uma coisa assim que não basta só acreditar, ele quer ser, então colocar na prática, né? Essa coisa, tudo que eu tava falando aí, ó, dessa metáfora do que você vai colocar em ação aí, geminiano de Sol ascendente, para colocar luz na sua vida, né? Cancerianos. 8 de fogo, 8 de paus também. 8 de paus também fala de tomar muito cuidado com briga, discussão, porque existe uma certa intensidade, mas ao mesmo tempo tem uma grande resolução de coisas. As coisas, milagres acontecendo, se você soltar. É uma grande carta de soltar o controle, sabe? Porque aí as coisas começam a caminhar de uma forma que você nem imagina. Leoninos. A criança da água, que é criatividade, você se encontrar com o seu lado mais criativo, amoroso, tem tudo a ver também com você colocar em ação coisas que a princípio você possa falar, não sei o que eu tô fazendo, mas meu coração tá pedindo para fazer, é uma coisa que me faz bem, então é uma semana de bem-estar, de leveza, de você, sabe, fazer coisas para você na sua rotina que embelezam a sua rotina, que deixam a sua rotina feliz. Você gosta de fazer aquele café da manhã diferente, colocar a mesa, você gosta de pintar pano de prato, você gosta de fazer torta, não sei, você tem que fazer alguma coisa que você goste, né? Para que essa semana tenha mais sentido para você. Virginianos. 9 de espadas é você tomar cuidado, conta e cuidado da sua mente que está criando todas as armadilhas e confusões aí, enfim. Então é uma semana bem de armadilhas da mente, paranoias, medos, coisas que nem sempre são reais, que você precisa colocar em xeque, né? Assim, enfrentar e ver que é uma questão mental, que nem naquele lugar nem existe, ou é passado, ou você está enfrentando um passado também que já foi, meio Dom Quixote e os moinhos de vento, né? São dragões, são moinhos de vento, olha de verdade ali. Aliás, o Dom Quixote, ele é muito virginiano, né? Nesse lugar mental dele. Só que aí tem um aspecto de sombra, né? O 9 de espadas tem um aspecto de sombra, então que tal colocar mais positividade na sua mente essa semana, hein? Vai melhorar bastante. Librianos, ó. Rei de paus, muita criatividade, muita coisa nova, muitas relações, mas também um lado de generosidade.
Cuidado com os excessos de todos os tipos, inclusive dos prazeres. Então, comida, bebida, tudo que é demais pode fazer mal, inclusive intoxicação do seu organismo físico, né? Uma vez que a gente está com esse sol em virgem, é muito importante ir para um caminho do meio, de equilíbrio, tá? Escorpianos de sol e ascendente, 7 de espadas, é de novo um lugar onde você precisa sair desse embotamento mental. Então, você está preso numa construção de uma realidade que você pode mudar se assim você quiser, se assim você se permitir. Senão, você vai continuar isolado dentro dessa rotina, dentro, sei lá, desse problema que você criou. O 7 de espadas fala muito de uma mente que criou um problema e precisa se transformar para solucionar esse mesmo problema que ela criou. Fala muito de quebra de paradigmas, tá? Sagitarianos, as de espadas. Os sagitarianos aqui têm uma força de ação, de resolver alguma coisa, de sair de cima do muro, de sair de uma situação e ao mesmo tempo fala de inícios. Mas pode ser também finalização, porque a gente está numa lua minguante, então pode ser aquele corte que você dá no passado, naquela situação, naquela pessoa, né? Aquela revolução que você precisa dizer o que tá preso na garganta aí, tá? Capricornianos, 2 de ouros, mudança, saber lidar com as flutuações, com as impermanências, ter flexibilidade, fazer ligações a princípio contraditórias, fazer pontes, conexões com pessoas, fazer as pazes, enfim, o 2 de ouros fala de muitas mudanças, jogo de cintura e flexibilidade, tá? Aquarianos, o 3 de paus, 3 de fogo, fala desse lugar de criatividade, de movimento, né? Fala de uma confiança muito grande. Se você tem essa confiança dentro de você, você pode ir que as coisas estão encaminhando ou sendo encaminhadas para bons progressos. E piscianos, 10 de paus. 10 de paus fala de recomeço. Nunca desista, sempre recomece. Tem um lugar de finalização de uma coisa, começo de outra, o fim de uma situação que estava extremamente desgastante, complicada, né? Então pode ser uma semana onde você precisa finalizar mesmo algo para ter para um recomeço positivo. Bom, pessoal, é isso. Uma boa semana para todo mundo, bom fim de agosto e a gente se vê no próximo vídeo.